Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e eu tenho falado sobre os bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive nessa instituição por mais de 30 anos. E se você gostar do vídeo, dê o seu ok, compartilhe, baixa aí o vídeo, suba no seu canal, faça o que você quiser com o vídeo, tá bom? Divulgue. Bom, no vídeo de hoje, eu quero ler um relato que eu recebi ainda falando a respeito de Angola, dos dólares de Angola e de um fato ocorrido. Mas eu queria me dirigir nesse vídeo especialmente aos pastores, para você entender, pastor, como que a igreja, a cúpula da igreja, volto a repetir, a cúpula da igreja, ela trata os pastores. Veja só, pastor, eu li num vídeo anterior um folheto, e você já deve ter ouvido isso muitas vezes na instituição, que diz assim: dito pelo não dito, você está fora. Bom, olha só a sua situação, pastor. Você, como eu, você entrou na obra muito cedo. Eu entrei com 18 anos, 17, 18 anos. E fiquei até os meus 46 anos. Então você, pastor, quando entra na Igreja Universal do Reino de Deus, você tem que largar os estudos. Você larga os estudos. Você não pode trabalhar, embora em um processo lá em Minas Gerais, que pastores entraram contra a igreja, o advogado da igreja alega ali que os pastores podem sim trabalhar, ter um trabalho paralelo ao de pastor, a vocação de pastor. Você sabe, pastor, que isso não é verdade. Você sabe que o advogado da igreja não está usando de verdade. Muito bem. Aí o pastor não estuda. Inclusive eu queria chamar a atenção das autoridades brasileiras para isso. Também dos legisladores, porque muitas igrejas, principalmente essas, têm usado do seguinte artifício, que pastor é vocação. Realmente, pastor é vocação, é um chamado. Mas principalmente a Igreja Universal do Reino de Deus não permite que os pastores estudem, não permitem que os pastores trabalhem, e o pastor fica lá 30, 20 anos, às vezes até mais. E dito pelo não dito, quando o pastor erra, pastor adulterou, pastor mentiu, pastor se prostituiu, ou aconteceu alguma situação, então, na dúvida, o que eles fazem? Eles expulsam esses pastores. E o pastor não tem casa, não estudou, não tem profissão, e depois eles lá dizem assim, tá vendo? Saiu e hoje está na rua da amargura. É claro, evidente, que alguns realmente vão para a rua da amargura, porque a igreja faz com que isso aconteça. A igreja faz com que isso aconteça. Porque o pastor não pode ter uma casa, ele não pode ter um dinheiro guardado no banco, porque até isso a igreja interfere. Ele não pode estar ligado
aos seus parentes, à sua família. Então, pastor, você que está acompanhando os vídeos, quando você depõe contra a gente por causa desses vídeos, me desculpe, pastor, você está depondo contra você mesmo. Porque era a hora dos pastores aproveitarem a situação e darem um basta nisso. Espera aí, nós podemos trabalhar ou não? Porque o que será o seu futuro? Quando você chegar aos 50 anos, sabe o que a igreja vai fazer com você? Vai te colocar na política, vai te colocar para ser um funcionário da Record ou da rádio. Eu pergunto, vai ter lugar para todo mundo? Vai ter lugar para todos? Isso, além de a igreja exigir, e já foi colocado aqui vídeos, áudios, aos pastores fazerem vasectomia, não terem filhos. Então, pastor, esposa de pastor, eu estou falando diretamente com você. A igreja, a instituição, a cúpula da igreja, ela me usa, ela me manipula, ela lhe prende de tal forma, de tal maneira, que você às vezes quer sair, nem consegue, nem pode, porque você vai fazer o que agora da sua vida? Então, a legislação no Brasil deveria ser diferente. As autoridades deveriam ver isso. Deveriam ver isso. Porque é usado o trabalho escravo, os pastores vão para fora, para outros países, e nem o INSS deles aqui é pago. Nem o INSS deles aqui é pago. Eles ficam realmente a ver navios. E depois a igreja ainda usa isso, dizendo, lá, agora está lá vendendo limão na feira, agora está lá trabalhando, o que não tem nenhum problema trabalhar dessa forma, dessa maneira. Mas eles usam isso, mas eles que provocaram isso. Eles que provocaram isso. Você, mãe, que está agora acompanhando esse vídeo, veja, o seu filho não largou os estudos? O seu filho não largou a faculdade? O seu filho não largou, a sua filha não largou a faculdade, não largou os estudos? Veja se não é assim, veja se a igreja, como advogado da igreja, está alegando lá em Minas Gerais, que pastores têm direito sim a trabalhar. Veja se ele está usando da verdade, ou se não é mentira. Bom, eu vou ler um relato aqui que eu recebi, que fala ainda de Angola, para você ver como que os pastores são tratados. Bispo Alfredo, boa tarde. Acompanhei o vídeo com Alexandre. Alexandre, ele foi pastor, Alexandre Lisboa, ele foi pastor há 7 anos na África do Sul. E ele presenciou essa evasão de divisa que existe, de dólares. Quando dólares saem do país sem serem declarados e entram em outros países sem ser declarado. Então, essa pessoa que mandou esse relato diz assim: não sei se ele ficou sabendo do pastor Abel, que morreu quando levava o dinheiro de Angola para a África do Sul. Lembra que eu falei para vocês que um pastor havia morrido no acidente? Tiveram um acidente e o João Leite mandou a mulher do pastor falar à polícia que ele era ladrão, que estava a roubar a igreja.
O pastor era líder dos obreiros em Angola e morreu a transportar de forma ilegal dentro dos pneus e do fundo falso no carro. Então aconteceu um acidente, o pastor morreu, descobriram os dólares, a polícia descobriu os dólares. E o que a direção da igreja mandou fazer, o que a cúpula da igreja mandou fazer? Mandou a esposa dizer que o marido estava roubando a igreja, que aquele dinheiro ali, ele estava roubando a igreja. Aí eu pergunto para você, como é que um pastor que era líder dos obreiros em Angola teria acesso a tantos dólares se ele não trabalhava na administração, se ele não cuidava da oferta? Alguém entregou esses dólares para ele? Então veja a incoerência. E veja como os pastores são tratados. Sim, conheço, porque nesta altura eu estava no Alvalade. Alvalade é uma igreja. E fazia a reunião a meio-dia. Quando ele morreu, viajaram o Itamar, o fiel de João Leite, e o Ailton, quando aconteceu o acidente. O bispo nos falou que não podíamos falar aos obreiros, nem o povo. A viúva viajou de emergência para a África do Sul e lá foi orientada a falar que o pastor Abel, esposo, roubara o dinheiro e estava a fugir de Angola. Isso para livrar a igreja. O homem foi enterrado como ladrão e os obreiros ficaram a saber que ele morreu semanas depois. Quer dizer, os obreiros ficaram sabendo semanas depois. Foi ali que eu vi que a igreja não era séria como diz ser. Passei a ver com outro olhar. Mais tarde, quando morre a mãe do João Leite, vi ele fazer um ritual no altar do Alvalade, que tirou as minhas dúvidas. Ele encheu um vaso de azeite, mergulhou a foto da mãe dele e disse que os pastores iriam pagar pela morte de sua mãe, porque vocês mataram minha mãe. O povo nesse dia ficou revoltado com ele, porque ele pôs todos os pastores no altar e falou no povo: eles são culpados da morte da minha mãe, eles também vão chorar. De lá para frente ele dizia: tem que morrer pastor ou esposa e filho de pastor. E das vezes a que morreram pastores, mandava jogar bola, fazia churrasco e ninguém podia chorar. É triste isso. Não é de uma igreja séria. Ou Deus. Jesus chorou os seus mortos. Verdade, Jesus chorou quando Lázaro morreu. Então isso aqui é um relato que eu recebi. Uma pessoa que trabalhou lá. Então, pastor, veja como vocês são tratados. Veja como vocês são tratados. Como nós fomos tratados. E eu volto a repetir. Quando eu fui para Moçambique, e os pastores sabem que eu estive lá em Moçambique, trabalhando na Record, e não quis ficar. Veja que muitos pastores chegavam para mim e diziam: bispo, se fizeram isso com o senhor, imagine com a gente. Então, pastor, você deveria aproveitar essa oportunidade para mudar essa situação. Você deveria aproveitar essa oportunidade e dizer assim: não, nós não vamos ficar nessa situação, porque a cúpula da igreja está lá.
Está lá. E quem sabe, né, Deus esteja usando toda essa situação para abrir os seus olhos. Quem sabe? Deus tenha permitido que tudo isso acontecesse para abrir os seus olhos, para que você tome uma posição. Então, eu quero dirigir esse vídeo a você, pastor, a você que está começando no IBURD. Saiba que esse será a sua carreira incerta, insegura, sem nenhuma estabilidade. Então, pense, reflita na sua vida, olhe para sua esposa, você esposa, olhe para o seu marido, olhe para onde está indo a sua vida, veja como a cúpula da igreja, ela vive e como você vive. Eu vou falar do Godlywood e do Intelliman no próximo vídeo, que eu recebi um relato também, porque você veja que a cúpula da igreja, eles fazem livros para ter direitos autorais, eles são donos de empresas, E você, pastor, o que você tem? Aí você vai falar assim para mim, eu tenho Jesus. Tá bom, eu creio nisso. Mas se amanhã, dito pelo não dito, você for arrancado da obra, o que será da sua vida? Fica aqui para você refletir nesse vídeo. Se você gostou, dê o seu ok, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e vamos em frente.